Vamos lá, pessoal, nessa brilhante noite aqui de muito frio, que eu adoro, viu, doutor? É maravilhoso o frio. Para descansar, se alimenta melhor. O calor é bom só para estar do lado da piscina, com aquela gelada, né, Daniel? Não pode faltar, né? E com muita água em volta. Vamos lá, estamos aqui com a doutora Alexandra. A Ale, ela é psicopedagoga por mais de décadas, aí, desde 94, trabalhando com as crianças. Então vamos falar da inclusão das crianças, o cuidado que os pais têm que ter. Sim. Né? Eu, como sempre trabalhei na área de segurança, eu sempre primava o seguinte: quem tem filhos pré-adolescentes e os adolescentes de 7, 8 anos para cima, hoje tem a informação na mão, o mundo está na mão. Toma muito cuidado na segurança, principalmente com a amizade, as drogas, e é muito importante. Sim. Vamos falar um pouquinho então, doutora, essa experiência sua, as políticas públicas voltadas para essas crianças, como tem caminhado? Bom, eu tô otimista, né? Tá melhorando bastante. Já tá começando a criar a consciência de que precisa de políticas públicas da inclusão. Ainda tá longe de ser o ideal, nós estamos vivendo um grande fenômeno, que é o aumento das crianças que são diagnosticadas dentro do espectro autista. Se me permite, não cortando seu raciocínio, tem alguma motivação, alguma causa científica para esses diagnósticos? Não, nós não temos nenhuma causa cientificamente comprovada. Algumas pessoas falam que pode ser a questão da maternidade tardia. Algumas pessoas falam que pode ser o uso de drogas. Outras pessoas falam que foi o aumento de conservantes, cloro na água, alimentação, mas não existe uma causa específica, não existe. O que a gente percebe é que existem alguns fatores, olha bem, fatores de hereditariedade. Também então, se tem na família, a probabilidade de vir outro é grande. Então, a gente percebe que existe essa questão da hereditariedade. O interessante que eu vou te dizer, que é assim, olha como que tudo acontece, né? A família tem a criança, e aí a criança está no seu desenvolvimento normal e ela para de falar. Existem situações que a criança está com 2 aninhos já falando algumas coisas, de repente ela para. E tem crianças que não falam. Então, são crianças que não interagem. Então, a mãe já começa a levantar a antena, né? Falar, ó, alguma coisa ali não tá normal. Eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção. Então, a mãe já começa na hora da amamentação. Ela percebe que aquele bebê não dá aquele olhar. Porque na hora que... Eu sou mãe também. Então, quando a gente tá amamentando o nosso bebezinho, a gente percebe aquela troca carinhosa de olhar, aquela conexão. E muitas vezes esse bebê não tem isso. Então, a mãe já começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Mas aí ela percebe que ele não fala as primeiras palavrinhas, ele não anda, às vezes ele tem um retardo um pouquinho para andar, e ele também tem um problema no desfraude. Então começa a perceber que tem muitas questões ali que ela precisa ficar alerta. E aí quando ela procura o atendimento e não se é dado o diagnóstico tão cedo assim. Pegar carona, que eu acho que é muito importante, se me permite. Não, por favor. Ela detectou isso aí, já nesses primeiros anos aí. Às vezes nem chega a ter, né, mais que 1 ano. Sim. Ela tem que procurar efetivamente o quê? Um médico, ou já tem que começar a ver essas áreas específicas? Olha, se ela for no pediatra, ele já vai entender o que está dentro do processo de desenvolvimento infantil, que é natural, e o que não é natural. Então, logo de cara, posto de saúde, o pediatra, ele já vai falar, ó, esse bebê já era para ter desfraudado. Olha, esse bebê já era para... Desfraudado seria já pegar todas as outras fases. Andar, falar. Beijar. Mas ali no desfraude, que a criança está começando a ter o controle do esfíncter, né? Então ela está começando a controlar o cocô.
E quando ela começa a controlar o cocô, que ela já consegue tirar a fraldinha e ficar com a roupinha sem fraldinha, isso é uma maturidade muito boa para a criança. Isso, neurologicamente falando, Sinal importantíssimo. é um sinal importantíssimo. Então, a fala é um sinal importantíssimo, essa conexão do olhar é um sinal importantíssimo. E o que a gente está falando agora é do TEA, mas a gente tem vários outros problemas, transtornos, né, dentro do neurodesenvolvimento. O TDAH, que é o transtorno, né, da hiperatividade, né? E a gente tem tido essa criança cada vez mais hiperestimulada, e isso prejudica no ensino-aprendizagem. A criança não para quieta para assistir um desenho, não para quieta para fazer uma alimentação, não para quieta para nada. Então, até onde está normal e até onde não está? Então, essas dificuldades que a mãe já percebe na primeira infância, ela tem que ir para o pediatra, sim. E provavelmente o pediatra vai indicar ela para o neuropediatra. E o neuropediatra, ele vai olhar, ele vai começar a acompanhar essa criança. E ele vai acompanhando essa criança até quando ela começa a estar na escola, aí a fase de alfabetização, e aí ele chega com esse laudo. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer. Se essa criança for bem estimulada, ela pode sair de um grau para ir para o outro. Então, ela bem estimulada, ela pode sim progredir positivamente, sabe? Então, eles estão deixando de dar esses diagnósticos muito cedo para crianças muito pequenas. Não se pode dar diagnóstico para crianças muito pequenas. Eu sou empreendedora, né? Na clínica multidisciplinar. A gente trabalha com isso todo dia, mas eu tomo muito cuidado com o laudo.